Gente, Esquadrão Suicida foi uma droga. E isso é muito frustrante de dizer, porque eu estava esperando bem desse filme. Eu realmente acreditava que esse filme ia ser legal, que esse filme ia ser bom. Eu tinha visto as críticas que falaram que esse filme é pior do que o Batman vs Super-Homem, mas eu falei, nah, nenhum filme pode ser pior do que Batman vs Super-Homem. Não nesse ano, já chega, né? É muito ruim Batman vs Super-Homem. Mas não, talvez esse filme seja pior do que Batman vs Super-Homem. O que é inacreditável. Nesse vídeo eu quero fazer apenas uma resenha, porque tem muitos pontos que eu quero explorar em específico nesse filme, mas eu vou deixar para outros vídeos. Esse aqui vai ser basicamente uma resenha, com spoilers, então se você não quer spoilers não veja. Mas aqui eu só vou falar sobre a premissa básica do filme, os personagens e a narrativa do filme. E dar o meu parecer geral. A premissa básica de Esquadrão Suicida é muito boa e muito fácil de ser feita. É a premissa de que nós temos vilões, vamos colocar bombas nos pescoços deles e dizer, ok, vocês vão fazer o que a gente manda. Nós somos o governo, nós vamos mandar vocês para missões impossíveis de serem resolvidas, suicidas, e como vocês são vilões, fodam-se se vocês morrerem. Basicamente essa é a premissa do Esquadrão Suicida. É uma premissa muito boa, dá pra trabalhar infinitas coisas. O problema é que nesse filme as coisas trabalhadas foram idiotas, os personagens foram ridiculamente colocados, a narrativa ela é cortada, não secutória, não tem consecução de cenas, muitas cenas não fazem sentido, como é que uma cena vai pra outra, a plot toda não faz sentido, a plot toda não tem um resultado final, e em última instância é um filme idiota, que a todo momento você fica perguntando, caralho, por que isso está acontecendo? Isso não deveria estar acontecendo. Personagens, parem de ser burros. Então, em resumo, isso é Esquadrão Suicida. Vamos agora entrar nos personagens, ou melhor, para um cast, para um grupo de tantos personagens, infelizmente só existem 3 personagens nesse filme. 3. Os personagens são Deadshot, que é o cara que é interpretado pelo Will Smith, a Arlequina, que é a Arlequina, interpretada pela Margot, e a Amanda Walls, que é a comissária, a chefe da iniciativa do Esquadrão Suicida, a pessoa do governo extremamente durona e fodona, que é interpretada pela Viola Davis. Só existem esses 3 personagens. Porque só existem esses 3 atores. São os únicos que atuaram de alguma maneira relativamente interessante e importante para a história. Porque vamos falar dos outros personagens. Nós temos o soldado loiro branco dos Estados Unidos, que eu não lembro o nome porque ele é irrelevante. O único papel dele é ser o soldado loiro branco dos Estados Unidos, que não tem relevância nenhuma para nada. Ele é aquele soldado branco dos Estados Unidos loiro, clichê, que gosta do exército, mas eu fui pra guerra, eu tenho meu código de honra, eu blá 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 blá. Se você já viu algum soldado loiro branco dos Estados Unidos em algum filme, você sabe que esse é o cara. É o mesmo soldado loiro branco dos Estados Unidos que tem em todos os filmes. O mesmo personagem, mesma coisa, mesmas falas. É impressionante. Aí nós temos os outros vilões. Nós temos Capitão Boomerang, um cara que é um australiano que lança boomerangues. Sério, Capitão Boomerang. Nós temos o Homem do Rapel, que é um cara que literalmente ele anda de rapel. E ele só aparece durante 1 minuto no filme porque ele tem a cabeça estourada. Ele só existe para mostrar que realmente as bombas que estão no pescoço deles funcionam. E eles morrem. Nós temos o Piromaníaco, que é um outro papel clichê de um gangster latino nos Estados Unidos. Que é gangster, que ele é latino, que ele lança fogo. E ele tem cenas hilárias, porque ele faz figuras com fogo. Então ele fica escrevendo assim, olá, adeus, bom dia, meu nome é Piro. Vou fazer aqui um bonequinho de uma mulher de fogo dançando. É hilário, é ridículo, que ele tá assim, ó. Eu simplesmente não sei como falar. E aí ele faz um monte de fogo assim, que faz letras de fogo no ar. É hilário. Esse filme, todas as piadas dele, assim, raramente você ri, mas os momentos que não são pra ser piadas são hilários, porque são idiotas. Então tem esse cara, que pra todos os efeitos ele é completamente irrelevante, o personagem dele não faz sentido, as motivações dele são idiotas. Ele é super exageradamente colocado para vocês têm que sentir pena de mim porque eu matei minha própria família, porque eu fui um homem escroto e matei minha família, porque eu queimei um bando de presidiários. Yeah. Não, e aí ele fica naquela história de redenção, naquela história de não usar, mas é tão melodramaticamente exagerado e forçado nesse filme que você não sente pena dele. Você só fica pensando, caralho, cara, esse é mais um filme idiota e dramático, super dramático, que não faz sentido colocar esse personagem. Nós temos a japonesa que usa katana, que se chama Katana.
Tudo bem que são todos personagens de quadrinhos relativamente famosos, alguns não, mas relativamente famosos a maioria. Mas pelo amor de Deus, cara, essa garota, não importa se no quadrinho ela é desenvolvida ou não, nesse filme nenhum personagem foi relevante, nenhum personagem foi desenvolvido, todos os personagens foram extremamente monótonos, monotônicos, monótonos e baseados em uma única característica deles, a não ser o Deadshot, a Arlequina razoavelmente e Amanda Waller, que é a Viola Davis, que é a comissária, que é a dona. De todos os personagens, o mais fantástico, o mais impressionante, o que mais te surpreende é a Amanda Waller. Essa que é interpretada pela Viola Davis. Até a luz não quer funcionar para que eu continue essa review de tão ruim que é o filme. E por último, mas não menos importante, nós temos os vilões, que é a Feiticeira, que foi traduzida como magia. Eu não sei se no quadrinho ela é traduzida como magia, mas pelo amor de Deus, o nome dela em inglês é Enchantress, encantadora, ou então feiticeira. Não é magia, magic, magician, mas enfim, feiticeira cujo único, que também é um vilão inútil, ela acaba sendo o vilão final do filme, mas é inútil, nada faz sentido o que ela faz, e a contraparte dela, que é a arqueóloga, que é a namorada do soldado loiro branco dos Estados Unidos, ela só serve pra servir de vítima e chorar no filme inteiro. Aliás, os papéis femininos desse filme são tenebrosos. Tirando a Amanda Waller, tirando a Viola Davis interpretando a Amanda Waller, todas as mulheres elas só servem pra ser mãe, esposa ou objeto sexual, ou chorar pelo marido. É impressionante. É impressionante. Enfim, isso aí eu vou deixar pra outro filme em específico pra falar sobre as mulheres nesse filme, que foi terrível. O papel da mulher nesse filme foi terrível. Mas, chega de falar de personagens, vamos falar da narrativa, que é o pior problema desse filme. Vocês devem estar percebendo que eu esqueci de falar do Coringa, não foi mesmo? O Coringa, esse grande personagem que deveria ter... mas o Coringa foi completamente inútil nesse filme. Inútil! Inútil! Nós sabemos que o Esquadrão Suicida, esse filme, ele foi cortado, refilmado, jogaram fora um monte de coisa, mudaram, porque o estúdio, ele queria basicamente tentar copiar Esquadrão da Galáxia, Guardiões da Galáxia, só que aí Deadpool saiu e aí o pessoal não sabia o que fazer, e aí começaram a refazer o filme pra tentar vender, e ficou uma merda. Então, muitas partes, muitas cenas, muitas filmagens desse filme foram perdidas, foram cortadas. Então, pelo menos, tipo, existia 1 hora de gravação do Coringa. Mas, no filme mesmo só tem uns 10 minutos do Coringa. Então ele é completamente irrelevante. Todas as vezes que ele aparece são completamente irrelevantes. Ele não ajuda em nada para o filme. Pois bem, a narrativa se divide em 3 partes desse filme. A primeira parte, que são flashbacks, contando um pouco de cada personagem, para justificar... basicamente para justificar a formação do Esquadrão Suicida. A segunda parte é o Esquadrão em ação e a terceira parte é os problemas com relação à batalha final. Ok. Primeira parte. A razão que é dada para se formar o Esquadrão Suicida é pela Viola Davis, pela Amanda Waller, interpretada pela Viola Davis, o super-homem que veio para o nosso planeta, ele era um super-homem bom. Mas se o próximo super-homem for mal, nós temos que estar preparados para poder combatê-lo e matá-lo se for preciso. Isso é uma teoria muito boa, isso realmente deve acontecer. E aí, a ideia do Esquadrão Suicida é você ter um grupo de pessoas capazes de derrotar um super-homem maligno. Ok. E aí você vai chamar o Deadshot, um cara que usa armas, para matar o super-homem. Você vai chamar a Arlequina pra dar umas marretadas no super-homem? Esse é o seu plano. Você vai chamar um cara chamado Capitão Boomerang. Ele vai tacar um boomerang no super-homem. Vocês percebem como isso é completamente estúpido? Como é uma das coisas mais estúpidas já colocadas no cinema? Você vai chamar um cara que se chama Capitão Boomerang pra atacar o super-homem. Os únicos personagens, as únicas pessoas que poderiam talvez ter qualquer mínima chance contra o super-homem aí é o cara piromaníaco, porque no final do filme a gente descobre que ele pode virar um demônio gigante de fogo, o que nunca foi falado, mas ele pode virar um gigante demônio de fogo, e a feiticeira. Somente essas duas coisas podem enfrentar o super-homem, o resto todo iria morrer assim, ó, em 5 segundos contra o super-homem. Então, a premissa básica do filme é idiota. Agora vamos continuar falando. Essa primeira parte toda é sobre flashbacks, contando um pouco da história de cada um dos vilões pra colocá-los no grupo do Esquadrão Suicida. Ok.
Qual é o grande problema? Não há consecução entre uma cena e outra. Você consegue ver problemas de colocação de cena. Você consegue a todo momento perceber como é que essa cena foi parar nessa. Os flashbacks são horríveis, são obviamente feitos em último momento para tentar colocar um mínimo de lógica nesse filme. É extremamente forçoso a maneira como esse filme é feito, como os flashbacks são feitos, como as pessoas falam. É ridículo, nada faz sentido. Essa primeira cena já coloca em andamento o problema geral do filme, que é os cortes, não faz sentido, que é que uma cena não dá em outra, então o filme inteiro é terrível a partir disso. E temos momentos hilários, como por exemplo, o Pyro, que é o cara do fogo, ele está preso dentro de uma câmara que parece ser hiperbárica, cheia de ar. Então se ele fizer fogo ali dentro, tem tanto ar que ele vai explodir e vai ser desintegrado. Aí as pessoas estão falando com ele, aí ele fala assim, bye. Depois que as pessoas param de falar com ele, ele faz bye, adeus, em fogo, em letras de fogo assim no ar. Eu olhando assim, caralho, isso tinha que ter explodido. Ele tinha que ter sido desintegrado. Desintegrado. Então, tipo, o filme, ele é todo perspassado por cenas desse tipo, que não fazem sentido lógico, que não tem coerência. O filme inteiro, sem parar, dando socos na sua lógica. Você tá vendo o filme e fala, isso não podia ter acontecido, isso não podia ter acontecido, isso não podia ter acontecido. E esse é um dos piores problemas de qualquer filme. Quando você tá toda hora questionando a existência do filme, você não está entrando na narrativa. Então o filme é completamente estúpido, irrelevante. E isso é a primeira parte inteira do Esquadrão Suicida. Que pra mim, um dos piores momentos, do ponto de vista narrativo, é que tem umas cenas que a Amanda Waller, ela vai falar com alguns dos vilões pra oferecer algo pra eles. Inclusive pro Deadshot, que é a parte principal, que ela fala assim, ok, você trabalha pra nós, que nós daremos para sua filha de proteção, ela poderá fazer a faculdade, coisas do gênero. Boa educação, ok, aí ele aceita. Aí a próxima cena é o pessoal enfiando as bombas nos pescoços de todo mundo. Isso é estúpido! Você não precisava ter a cena da Amanda Waller conversando com o Deadshot pra discutir, ok, trabalhe comigo porque aí eu vou ajudar sua filha. Não, se você vai enfiar uma bomba no pescoço dele, acabou. Você fala, ok, você trabalha pra mim ou eu explodo sua cabeça. Meu Deus, sério, uau! Isso é apenas um exemplo das centenas de cenas irrelevantes desse filme. Que eu gostaria de dar um foco especial para a Arlequina. A Arlequina é inútil nesse filme. A Arlequina só existe nesse filme para vender. Ela é colocada porque ela é a personagem mais conhecida de todo esse filme. Ela foi enfiada nesse filme para vender. Tudo bem que ela faz parte do Esquadrão Suicida nos quadrinhos, mas ela tem um papel tão secundário, como eu falei, quem importa nesse filme, quem é o personagem principal desse filme é o Deadshot. A contribuição da Arlequina para o plot é irrelevante, porque tem todo o plot do Coringa tentar salvar a Arlequina e etc, que termina em minutos. Tem todo o momento do Coringa tentando salvar a Arlequina, e em 5 minutos esse plot é resolvido assim, de maneira idiota. Então, toda a contribuição da Arlequina é inútil. Ela não é uma combatente tão poderosa quanto o Deadshot, quanto o Piromaníaco lá, quanto a Katana, que é a mulher japonesa com a espada katana. Ela só existe nesse filme para ser objeto sexual e para servir de chamativo, porque ela é a única que todo mundo conhece. Então, é impressionante, porque os flashbacks dela contam da história dela, de como ela veio a ser, do relacionamento dela com o Coringa, etc. E tudo isso é descartável. Você poderia cortar isso do filme que não iria atrapalhar, por incrível que pareça. Porque o que parece é que existem pelo menos 3 filmes sendo feitos ao mesmo tempo nesse Esquadrão Suicida. Um filme dark, que conta a história, que tenta focar na história desses grupos de vilões assassinos e tentando contar as loucuras de cada um deles. Uma história clássica de contrato de mercenários que se voltam contra vocês, é outra história. E a terceira história é a história da Arlequina. Nós temos 3 filmes em Esquadrão Suicida, tentando acontecer em Esquadrão Suicida, e nenhum deles acontece. Porque a todo momento há tantos problemas que não conseguem permitir que o filme aconteça. E tentando fazer esses 3 filmes... E também nós podemos colocar aqui um filme engraçadinho. Uma comédia sombria. A junção dessas 3 coisas, todo mundo tentando enfiar essas 3 coisas ao mesmo tempo, acabou com o filme. O filme é uma merda. E aí vamos lá.
Vamos para a segunda parte do filme, que é depois de eles terem enfiado as bombas nas pessoas e agora o esquadrão em ação. Vocês têm que impedir o ataque de um meta-humano, que nesse caso é a feiticeira. A feiticeira, ela que é um espírito ancestral de uma deusa, de uma criatura que está possuindo o corpo de uma humana. A feiticeira, ela consegue, através de um plot, de uma artimanha ridícula, ela revive o irmão dela, que basicamente é um grande deus gigante assim, de uns 5 metros de altura, de fogo e tentáculos, capaz de destruir a cidade inteira. Ela invoca essa porra, e aí o Esquadrão Suicida é acionado para matar. Então já no começo a feiticeira, que era para fazer parte do Esquadrão Suicida, ela foi retirada de maneira bem idiota. O que dá pra ver claramente, minha gente, é que provavelmente no começo esse filme ele tinha atos diferentes. Ele tinha o primeiro ato em que todo o Esquadrão Suicida trabalhava junto pra resolver algum problema, inclusive a feiticeira. Aí a feiticeira, ela eventualmente trai todo mundo, consegue libertar o irmão, e aí a batalha final será do próprio Esquadrão Suicida contra a feiticeira. Era assim que era o filme. Mas a maneira como o filme tá apresenta todo mundo, perde um tempão fazendo flashback de todo mundo, e imediatamente a feiticeira vira o inimigo final. Oh meu Deus, que coisa idiota! E acontece. E aí vamos indo. E aí o Esquadrão Suicida tem que ir através disso. Só que aí tem tantos problemas infinitos de continuidade, como desde o momento que ela reviveu o irmão, que o irmão ele aparece destruindo tudo pelo caminho. Aí o pessoal fala, faz 3 dias que o irmão dela foi invocado. 3 dias? Como é que ele não destruiu a cidade inteira de Nova York? Vocês demoraram 3 dias pra invocar o Esquadrão Suicida? O que o gigante de fogo, o gigante lá das trevas ficou fazendo? Cagando no chão? Ele fez nada durante 3 dias? É ridículo, é muito ruim esse filme. Quanto mais você pensa sobre esse filme, pior ele fica. É impressionante. Eu vou tentar resumir para fazer com que esse vídeo não fique com mais de 22 minutos, 25 minutos. Vamos lá, essa segunda parte é o Esquadrão em ação, eles vão lá e é ridículo porque basicamente eles têm que ir fazer algo e não explica qual é que eles vão fazer. Qual é esse algo que vai ser feito? Então você imagina que eles vão enfrentar o gigante de fogo, mas não. Eles têm que salvar a Amanda Walls, que está presa debaixo dos escombros de um bunker lá. Mas isso não é explicado. A gente acha que o Esquadrão Suicida vai enfrentar o gigante, mas não, ele vai ter que salvar a Amanda Walls. E aí vamos lá. Durante toda essa tentativa de salvar a Amanda Walls, existem batalhas idiotas contra... Parece que são homens de massinha com olhos. E aí nós temos batalhas idiotas, escuras, mal coreografadas, porque a coreografia é ridícula. É um bando de gente uou, se batendo assim, que não é horrível a coreografia. As únicas pessoas que são o mínimo de interessantes de serem vistas são a Katana e o Deadshot. A Arlequina não luta direito. O cara do bumerangue é ridículo, é um cara com um bumerangue. O Homem do Rapel explode a cabeça em segundos. O Piromaníaco não faz nada, só lança fogo de vez em quando. Então, as lutas são horríveis. As lutas são horríveis. Pra tudo que você pode falar mal de Avengers, pelo menos as lutas são legais. As lutas nesse filme foram chatas. Não tiveram graça. Nenhum momento a luta foi interessante. Nem a batalha final. E os inimigos são sem peso. Eles são facilmente mortos pelo grupo. Então, não tem razão pra ter essa batalha. Se você dá um tapa e o cara cai, qual é o peso? Qual é o interesse? Qual é a diversão de ver uma porra de uma batalha? E aí nós temos transições sem nexo do ponto A pro ponto B pro ponto C. É ridículo. Nós não sabemos em nenhum momento qual é a missão do Esquadrão Suicida. Eles vão para ponto A, aí depois vão pro ponto B, aí sobe um elevador, que tem a cena do elevador com a Arlequina, que ela enfrenta mais monstros, os monstros vêm do nada. Os monstros vêm do nada e enfrentam ela no elevador. A batalha é horrível, a batalha é mal feita. E depois, quando ela sai do elevador, todo mundo olha pra bunda dela. Então, tipo, cenas inúteis, seguidas de cenas inúteis, seguidas de cenas inúteis. E no final, descobre que eles estavam tentando salvar a Amanda Walls. Aí eles começam a salvar a Amanda Walls. Aí aparece o Coringa, assim, com um helicóptero roubado do exército. E ele tenta salvar a Arlequina. O Coringa, ele desativa a bomba no pescoço da Arlequina. Aí a Arlequina salta no helicóptero, eles vão embora. O helicóptero é derrubado, o Coringa empurra a Arlequina, mas a Arlequina acha que ele não empurrou, porque a cena ficou super mal cortada. Aí o Coringa explode no helicóptero, ela cai, e aí ela cai, e aí do nada ela cai em cima de um prédio, e quando ela aparece de novo ela tá embaixo do prédio num carro. É ridículo. É muito ruim, vocês conseguem perceber. Eu tô explicando como tá acontecendo, vocês percebem como isso tudo é horrível? Percebem como não há consecução de coisa com coisa? A menos que eu demore aqui 1h30 falando desse filme, é assim. É muito ruim.
É impressionante como conseguem fazer algo tão ruim. Vamos, Luz, me ajude. Nós temos que falar mal desse filme. E por fim tem a terceira parte do filme, que eles reencontram a Arlequina que estava lá no carro, que ela tá triste, que acha que o Coringa morreu. Aí eles vão lá, eles vão pro bar beber, porque sim. Aí tem uma cena interessante do bar, mas os diálogos são tão clichês e ridículos, com a coisa mais clichê que você já ouviu em todos os filmes de vilões e de heróis, que não tem graça. E aí, depois da cena do bar, eles vão enfrentar a feiticeira, que era o que eu acho que eles deveriam estar enfrentando desde o começo, mas não. Só agora que eles vão enfrentar a feiticeira. E a Arlequina, ela vai junto com eles porque sim, porque ela não precisa mais ver que ela não tem mais um negócio no pescoço. Então, se ela quiser ir embora, ela vai e pode dar o dedo pra todo mundo e falar: gente, eu sou maluca e eu não me importo com a porra da cidade. Fodam-se. Não há nenhuma razão pra Arlequina seguir os coleguinhas, mas ela segue. E aí eles vão enfrentar a feiticeira. A batalha final primeiro é contra o irmão dela, que é um gigante monstruoso, super poderoso, que ninguém consegue fazer nada. Aí do nada, Deus Ex Machina, o piromaníaco, ele vira um gigante do fogo. E aí ele consegue enfrentar o gigante irmão da feiticeira. Porque se ele não pudesse virar o gigante demônio do fogo, eles teriam perdido. E aí eles enfrentam, derrotam o gigante lá do irmão da feiticeira. A feiticeira pega espadas e começa a enfrentar o grupo. O grupo começa a derrotar a feiticeira. Só que aí ela sai e usa uma magia que tira todas as armas deles e fala: eu só estava brincando com vocês. Sério. Porque simplesmente então não explodiu todos de uma só vez. Nada faz sentido? É muito idiota esse filme. E aí a Arlequina obviamente engana a porra da feiticeira. Ela pega a arma e dá uma espadada, uma porra assim, que corta o coração da feiticeira, porque ela finge que vai se aliar à feiticeira, mas no final ela, haha, eu estava mentindo. É óbvio que ela estava mentindo. Você, feiticeira, deveria perceber, mas você tá tão mal escrita que não tem como você perceber. E aí, depois que eles derrotam a feiticeira, a Viola Davis, ela aparece com o celular assim, com a bomba, e ela fala: se vocês não voltarem para suas celas, eu vou explodir a cabeça de vocês. Aí todo mundo volta para as celas com medo de explodir a cabeça, mas a Arlequina poderia falar: foda-se, porque eu não tenho mais um negócio, porque o Coringa desativou a minha bomba. Vocês percebem que isso é idiota? A Arlequina não precisa mais voltar para a prisão porque ela está livre, não tem mais a bomba no pescoço. Mas ela vai porque o pessoal que escreveu esqueceu disso. E é um filme que pessoas ganharam milhões de dólares pra fazer esse filme. E fizeram essa merda. Se vocês me derem 3 dias, eu faço um filme melhor do que esse. Uma história melhor do que essa. Pelo menos a história pode até ser ruim, mas não vai ter esses buracos. E o filme termina com o Coringa salvando a Arlequina da prisão e valorizando um relacionamento abusivo e nojento entre ela e o Coringa, que em nenhum momento do filme foi contestado. Inclusive a parte que parece que o Coringa estupra e tortura a Arlequina até ela ficar louca e joga e meio que obriga ela a pular num tanque de ácido. Esse relacionamento horrível, escroto, nojento entre os dois, ele é super valorizado nesse filme. É horrível esse filme. Esse filme é ruim do ponto de vista técnico do ponto de vista de filmagem, ele é ruim, de cortes e a maneira como ele é constituído. Ele é ruim do ponto de vista da escrita, porque nenhum dos personagens são bons, são bem feitos. Todos eles são monocórdicos, monotônicos, mal escritos, com diálogos clichês nojentinhos, que não têm profundidade. A história, a narrativa é ruim, que ela literalmente ela se contradiz e não faz sentido a história ter essa consecução dos fatos. E ele é ruim do ponto de vista social, porque ele faz uma desfeita social, colocando personagens nojentos, relacionamentos abusivos nojentos como coisas boas. Esse é um filme horrível. Pra mim, pelo impacto social, pelo impacto burro desse filme, ele é pior do que Batman vs Super-Homem. E olha que Batman vs Super-Homem também não fez sentido. Também não fazia sentido que uma cena desse na outra. Mas esse é ainda pior. Esse é ainda pior. Em resumo, um filme com potência, um filme facílimo de ser feito. A história é muito fácil de se escrever, muito fácil. É a história mais óbvia possível. Você junta os vilões, colocando bombas neles, coloca uma primeira missão em que eles se dão bem e as pessoas começam a acreditar. Nossa, o governo começa a acreditar. Essa iniciativa vai funcionar. Aí você coloca que eles traem o governo de alguma forma.
E no final você coloca a batalha final, que é o próprio governo contra o Esquadrão Suicida. Acabou! Olha que história fácil de ser feita. Oh meu Deus, aquelas pessoas que realmente são vilãs, elas realmente se voltaram contra nós. O que nós vamos fazer? E aí você coloca outras coisas. É muito ruim. Esse é um dos piores filmes que eu já vi nos últimos tempos. Ele é terrível, ele é horrivelmente feito, horrivelmente construído, e tem um impacto horrível na sociedade. Esse filme tem que ser esquecido, esse filme tem que ser cuspido na cara. Porque, pelo amor de todos os deuses. Nos próximos vídeos eu pretendo falar sobre o papel feminino nesse filme. Um vídeo específico da Arlequina e da hipersexualização da Arlequina. Um vídeo específico de como melhorar a narrativa dessa merda de filme. Como esse filme poderia ser escrito de maneira facílima pra ser melhor do que a merda que foi. Esses são os 3 filmes que eu pretendo fazer. Fiquem ligados, porque eles vão estar acontecendo. E até a próxima, pessoal. Aqui foi Gaia. Se você gostou, dê like, dê share, comente, mostre pros coleguinhas, mostre pros outros. Dê like na minha página, no meu Twitter, Gaia. Dê like na minha página no Facebook, Gaia. E é isso aí. Se você algum dia tiver o poder de fazer um filme, não faça Esquadrão Suicida, porque pelo amor de todos os deuses. Aqui foi Gaia. Decepcionado pra caramba com esse filme. Falou.